Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um YouPad. Meu nome é Azaf, sou graduando do curso de Engenharia Mecânica na Universidade Federal do Rio Grande e faço parte do programa de educação tutorial da Engenharia Mecânica aqui da mesma instituição. Hoje vou estar gravando então a resolução de um exercício do livro do Hibbeler, Estática para Engenheiros, o exercício de número 6.49, que diz: determine a força nos membros CD, CJ, GJ e CG. Indique se os membros estão sob tração e compressão. Primeiramente, então vamos definir as reações no ponto A e no ponto E. Sendo que em A eu vou ter aqui uma reação em Y, e em E eu vou ter uma reação em X e uma em Y. Bom, eu vou trabalhar de duas formas, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser achar esses valores de reação, para que depois eu possa usar o método das seções aqui nesse pedaço, para achar o GJ, CJ e CD, e logo após eu vou usar o método dos nós aqui em cima, porque eu já vou ter essa força. Então, tendo duas equações, eu consigo achar esses dois valores aqui, e sendo que eu preciso desse valor de GC depois. Dito isso, então, vamos realizar o somatório de momentos no ponto A, poderia ser aqui no ponto E também, a fim de encontrar o valor de EY. Então, EX não vai causar momento, porque ele passa pela linha de força, linha de ação da força. Então, seria menos 6 vezes 1,5, essa força e essa distância, menos 12 vezes 3, que seria essa força e essa distância, aqui, menos 9 vezes 4,5, que seria essa força para essa distância, e menos 6 vezes 6, que seria essa distância com essa força. E mais EY vezes 6, que seria a nossa reação aqui, vezes a distância, e levando em consideração que essa força aqui vai estar em negativo, porque ela está em sentido horário, e essa aqui vai estar em sentido positivo, porque está em sentido anti-horário. Então, realizando os cálculos aqui, chegamos a valores de 20,25 kN. Após isso, realizei o somatório de forças em Y, então fiz menos 4, menos 6, menos 12, menos 9, menos 6, mais a Y, mais o EY, que é o 20,5, e cheguei no valor de AY de 16,75. Então, o nosso diagrama ficou dessa forma aqui. Feito isso, então, eu vou realizar um corte nesse espaço aqui, e vamos ter as reações, vamos dizer que elas são de tração, em todas as barras. Se der negativo, então temos o valor de compressão, arbitramos errado. Então, separando aqui, temos FGJ, FJC e FDC. Eu poderia calcular por qualquer um desses lados, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, mas como aqui eu tenho apenas 3 forças e aqui teria uma força a mais, eu vou realizar os cálculos pelo lado direito. Então, só para a gente lembrar, o valor da hipotenusa, que seria esse valor, né, aqui, eu tenho esses dois valores, eu quero achar esse valor aqui, para que eu possa aplicar o cosseno e o seno para decompor essas forças. Dito isso, então, vamos estar realizando o somatório de momentos no ponto J, porque aplicando o momento aqui eu já descubro quem é o FDC, essa força que não causa momento, porque a linha de ação dela passa pelo ponto, e essas outras duas aqui vão gerar momento. Realizando então a regra da mão direita, temos 20,25 vezes 1,5, que é essa distância, menos 6 vezes 1,25, essa força e essa distância, menos FDC aqui. Como ele não teria a distância dele ali, seria 1, então nem coloquei do lado, mas aqui seria vezes 1. E chegamos então a um FDC de 21,375. Encontrado o FDC, então partindo para um somatório de força em X, eu vou ter o cosseno dessa força aqui e o seno dessa força aqui, supondo que o ângulo esteja aqui,
Então, ficou menos FDC, menos FJC vezes 1.5 divididos por 1.8, menos FGJ vezes 1.5 divididos por 1.8. Isolando os termos, chegamos nessa equação. E realizando o somatório de forças em Y, eu vou ter o seno dessa força aqui e o cosseno dessa força aqui. Além, logicamente, da força de 9 kN, 6 kN e 20,25 kN. Então, menos 9, menos 6, mais 20,5, mais FGJ 1 divididos por 1,8, menos FJC 1 divididos por 1,8. Então, isolando esses termos aqui e substituindo o FGJ aqui, chegamos a um FJC de menos 8,11 kN. E substituindo o valor de FJC em FGJ, chegamos ao valor de menos 17,54 kN. Então, no nó G, agora já que eu tenho essas forças aqui, eu posso analisar somente o nó para facilitar o cálculo e achar o GC. Então, aqui está o diagrama de corpo livre do nó, então eu sei que essa força aqui ela é de compressão, FGJ, porque deu negativo, o FJC também. O FGJ negativo, eu tenho o FGC negativo para baixo em sentido de tração, uma força de 12 kN aplicada para baixo e o FGH. Primeiramente vou precisar encontrar isolar, né, esse FGH, né? E após isso, então temos 17,5 vezes 1,5 vezes divididos por 1,8, que eu já trouxe lá do outro cálculo, são os mesmos valores de distância, porque ela é simétrica. Menos FGH vezes 1,5 divididos por 1,8. Então, FGH é igual a FGJ. Tendo isso, então eu tenho menos FGC, essa força aqui, menos 12, mais, porque essa força aqui eu não corrigi ela, mas ela é para cima, e não vou corrigir porque é necessário que se veja, né, o motivo de ela ser negativa aqui. Mas ela teria que estar no sentido positivo para cá. Então, mais 2 vezes 17,5, que multiplica 1 vezes 1 divididos por 1,8. Esse é o valor aqui para decompor força. Então, chegamos a um valor de 7,49 kN. Então, temos nessa barra aqui tração. Na barra JC temos compressão, GJ temos compressão e DC temos tração. Agora nós vamos realizar o cálculo pelo F2 para verificar se os resultados realmente são condizentes. Bom, pessoal, então dando seguimento à resolução do nosso exercício, aqui nós vamos fazer uma verificação utilizando o software F2. Então, primeiramente, nós vamos definir os pontos de cada um dos nós dessa treliça, então de acordo com os valores que o exercício nos deu. Então, o primeiro ponto vai ser 0, 0. O segundo ponto, 1,5. O terceiro ponto, 3 metros. Próximo ponto, 4,5 metros. E 6 metros. Aqui agora mudando para y, então nós temos em y igual a 1, no caso 1 metro de altura. Nós temos x 4,5 e x 1,5. Depois a 2 metros, temos lá no centro o ponto G ali. Feito isso, podemos colocar as barras agora. Então, desativei a função aqui de keyboard, que é o que permite com que a gente digite os valores ao invés de colocar manualmente. É mais difícil. Outra opção seria colocar pontos aleatórios e depois só cotar eles, se eu não me engano. Aqui. E aqui. Feito isso, então, nós vamos criar o nosso material. Aqui eu vou colocar como aço. O software normalmente não
ele não aceita C cedilha, então eu coloquei com C mesmo. Aqui as propriedades da seção, então vamos supor que as barras sejam circulares. Não vai modificar nada no nosso cálculo, visto que a gente não vai calcular tensão, só as reações. Aqui é os apoios, então na primeira extremidade à esquerda nós temos preso somente em Y e na outra extremidade a gente tem em X e Y. Feito isso, agora aqui nós temos que selecionar os pontos um por um, ou segurando Shift, e nós vamos colocar aqui que seria os pinos. Nós vamos determinar essa condição de pino. Então, apply, vocês podem ver que mudou aqui um pouquinho. Aqui nós não vamos precisar mexer em nada. Aqui as forças. Para as forças é necessário criar cada uma com um nome. Então, vamos começar pela de 4 kN. Não se esqueçam que o 4 é negativo, porque ele está para baixo. A outra força seria de 6 kN. Então, menos 6. Aplique ela aqui e aqui. A outra força seria de 12, a do meio. E essa aqui, uma força de 9 kN. Bom, feito isso, a gente pode calcular, então vai pedir para você salvar, vou salvar como UPET, o nome. E aqui vocês já conseguem ver as reações em cada barra, e aqui em display vocês conseguem ver o valor das reações nos apoios. Então, aqui estamos verificando que realmente o nosso resultado analítico deu certo, deu 17,6 kN de compressão, 8,1 de compressão nessa barra aqui, na CJ. Aqui na CD deu 21,4 de tração. E na barra GC deu 7,5 de tração. Era isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Volte sempre e até logo.